A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Saga Jogos Vorazes. A Esperança. Livro 3. De Suzanne Collins. Narrado por Andressa Baudet. 27. Na reação estupefata que se segue, reconheço um som. A risada de Snow. Uma horrível gargalhada gutural acompanhada de sangue espumoso que irrompe quando a tosse começa. Vejo-o curvar-se para frente, cuspindo a própria vida, até que os guardas o tiram de meu campo de visão. À medida que os uniformes cinzentos começam a convergir sobre mim, imagino que tipo de coisas o meu breve futuro como assassina da nova presidenta de Panem terá me reservado. O interrogatório, a provável tortura, a certeira execução pública. Ter que mais uma vez dar minhas despedidas ao punhado de pessoas que ainda ocupam algum espaço em meu coração. A perspectiva de encarar minha mãe, que agora ficará totalmente só no mundo, decide o desfecho da história. Boa noite. Sussurro para o arco em minha mão, sentindo-o ficar imóvel. Ergo meu braço esquerdo e giro o pescoço para baixo com o intuito de arrancar a pílula que está na manga do meu uniforme. Em vez disso, meus dentes mordem carne. Puxo a cabeça de volta em total confusão e descubro-me olhando fixamente para os olhos de Pita. Só que dessa vez eles não procuram um outro lugar para mirar. Sangue escorre das marcas de dentes na mão que ele colocou, em cima da minha pílula cadeado. Me solta! Rosno, tentando puxar o meu braço do aperto dele. Não posso, diz ele. Enquanto me afastam de Pita, sinto o bolso ser arrancado da minha manga. Vejo a pílula roxa cair no chão. Observo o último presente de Sina ser esmagado sob a bota de um guarda. Me transformo num animal selvagem, chutando, arranhando, mordendo, fazendo seja lá o que for para me soltar da rede de mãos que me prendem, à medida que a multidão se aglomera ao meu redor. Os guardas me levantam acima do tumulto onde continuo a me debater enquanto sou transportada por sobre a massa de gente. Começo a gritar por Gale. Não consigo encontrá-lo em meio à turba, mas ele saberá o que quero. Um tiro certeiro para acabar logo com tudo. Só que não há flecha, não há bala. Será possível que ele não consiga me ver? Não. Acima de nós, nas telas gigantescas dispostas ao redor do círculo da cidade, todos podem assistir nos mínimos detalhes ao que está se passando. Ele vê, ele sabe, mas não dá prosseguimento ao ato. Da mesma maneira que eu também não dei quando ele foi capturado. Belos caçadores e amigos que nós somos. Estou por conta própria. Na mansão me algemam e colocam uma venda em meus olhos. Sou meio arrastada, meio carregada através de longas passagens, para cima e para baixo em elevadores e depositada num piso acarpetado. As algemas são retiradas e uma porta bate atrás de mim. Quando removo a venda, descubro que estou em meu antigo cômodo no centro de treinamento, onde morei durante aqueles últimos e preciosos dias antes dos meus primeiros jogos vorazes e do massacre quaternário. A cama contém apenas o colchão, o closet está escancarado, revelando o vazio em seu interior, mas eu reconheceria esse quarto em qualquer lugar. É uma luta para conseguir me levantar e tirar o meu traje de tordo. Estou bastante machucada e talvez esteja com 1 ou 2 dedos quebrados, mas foi minha pele que mais sofreu no conflito com os guardas. O novo material rosado ficou arrebentado como se fosse papel toalha e sangue escorre através das células produzidas em laboratório. Mas nenhum médico dá as caras.
E como não poderia me importar menos, rastejo para o colchão na expectativa de sangrar até morrer. Mas não tenho essa sorte. De noite, o sangue coagula, deixando-me rígida, dolorida e pegajosa, porém ainda viva. Eu me dirijo ao chuveiro, mancando, e programo o ciclo mais suave de que consigo me lembrar, sem sabonete ou produtos capilares, e me agacho sob o jato de água morna, cotovelos sobre os joelhos, mãos na cabeça. Meu nome é Katniss Everdeen. Por que não estou morta? Eu devia estar morta. Seria melhor para todo mundo se eu estivesse morta. Quando saio do boxe e piso no capacho, o ar quente assa minha pele arruinada. Não há nenhuma roupa limpa para vestir, nem mesmo uma toalha para enrolar no corpo. De volta ao quarto, descubro que o traje do tordo sumiu. Em seu lugar encontra-se um roupão de papel. Uma refeição foi enviada da cozinha misteriosa junto com uma caixa com os remédios que devo tomar de sobremesa. Como a comida, tomo as pílulas, esfrego a pomada na pele. Preciso me concentrar agora em como farei para me suicidar. Me enrosco no colchão manchado de sangue, não com frio, mas me sentindo nua demais apenas com o papel para cobrir meu corpo sensível. Pular pela janela não é uma opção. O vidro deve ter uns 30 centímetros de espessura. Sei fazer uma excelente forca, mas não há onde me pendurar. Existe a possibilidade de eu ingerir todas as pílulas de uma vez e morrer de overdose. Só que não tenho certeza se estou ou não sendo vigiada 24 horas por dia. Até onde sei, posso estar sendo transmitida ao vivo nesse exato momento enquanto comentaristas tentam analisar o que teria me motivado a matar Coin. A vigilância torna praticamente impossível quaisquer tentativas de suicídio. Tirar a minha vida é privilégio da capital. Mais uma vez. O que posso fazer é desistir. Decido ficar deitada na cama sem comer, beber ou tomar os remédios. Eu também poderia fazer isso. Simplesmente morrer. Se não fosse pela crise de abstinência dos morfináceos. Não aos pouquinhos, como no Hospital do 13, mas cheia de sintomas. Devo estar recebendo uma dose bem grande, porque quando a ânsia pela droga se instala, acompanhada por tremores, dores lancinantes e um frio insuportável, minha firmeza é esmagada como uma casca de ovo. Fico de joelhos, passando os dedos no carpete para achar aquelas preciosas pílulas que joguei para o alto num momento de maior coragem. Faço uma revisão nos meus planos suicidas no sentido de obter uma morte lenta através da ingestão de morfináceos. Vou me tornar um esqueleto de pele amarelada e olhos enormes. Estou seguindo o plano há alguns dias, fazendo grandes progressos, quando uma coisa inesperada acontece. Começo a cantar. Na janela, no chuveiro, enquanto durmo, hora após hora de cantigas, canções de amor, árias de montanha. Todas as canções que meu pai me ensinou antes de morrer, pois certamente houve pouquíssima música em minha vida desde então. O incrível é a clareza com que me lembro delas, as canções, as letras. Minha voz a princípio áspera e se perdendo nas notas mais altas, depois de um aquecimento transforma-se em algo esplêndido. Uma voz que deixaria os tordos em silêncio e em seguida interessados em juntar-se a mim. Os dias passam, as semanas passam, observo a neve caindo na saliência do lado de fora da janela. E durante todo esse tempo minha própria voz é a única que ouço. Afinal de contas, o que estão fazendo? Por que essa demora toda lá fora? Qual o motivo de tanta dificuldade para organizar a execução de uma garota assassina? Continuo com minha própria aniquilação. Meu corpo mais magro do que jamais esteve e minha batalha contra a fome tão ferrenha que às vezes minha parte animal cede à tentação do pão com manteiga ou do rosbife. Mas ainda assim estou vencendo. Por alguns dias, sinto-me bastante mal e penso que posso estar finalmente caminhando em direção ao fim da vida, quando percebo que meus tabletes de morfináceos estão se esgotando. Estão tentando fazer com que eu me acostume aos poucos à falta da substância. Mas por quê? Certamente um tordo drogado será colocado diante da multidão com muito mais facilidade. E então, um terrível pensamento me acomete.
E se não tiverem a intenção de me matar? E se tiverem outros planos para mim? Uma nova maneira de me transformar, de me treinar e de me usar? Não participarei disso. Se não conseguir me matar neste quarto, aproveitarei a primeira oportunidade que tiver para terminar o trabalho. Eles podem me engordar. Eles podem refazer todo o meu corpo, me dar roupas elegantes e me deixar novamente bonita. Eles podem produzir armas fantásticas que ganharão vida em minhas mãos, mas jamais farão novamente a lavagem cerebral para me convencer da necessidade de utilizá-las. Não tenho mais nenhum compromisso com aqueles monstros chamados seres humanos. Eu mesma me desprezo por fazer parte deles. Acho que Pita tinha certa razão quando disse que poderíamos destruir uns aos outros e deixar que outras espécies decentes assumissem o planeta. Porque há algo significativamente errado com uma criatura que sacrifica as vidas de seus filhos para resolver suas diferenças. Para onde quer que você se vire, você enxergará esse tipo de visão de mundo. Snow pensava que os jogos vorazes eram uma forma de controle eficiente. Coin pensava que os paraquedas apressariam o fim da guerra. Mas no fim, a quem tudo isso beneficia? A ninguém. A verdade é que viver num mundo onde esse tipo de coisa acontece não traz benefícios a ninguém. Após 2 dias deitada em cima do colchão sem esboçar nenhuma tentativa de comer, beber ou mesmo ingerir um tablete de morfináceo, a porta do meu quarto se abre. Alguém contorna a cama e entra no meu campo de visão. Haymitch. Seu julgamento acabou, diz ele. Vamos embora. Vamos para casa. Casa? Do que ele está falando? Minha casa já era. E mesmo que fosse possível ir para esse lugar imaginário, estou fraca demais para me mover. Estranhos aparecem. Reidratam-me e me dão comida. Banham-me e me vestem. Um me levanta como se eu fosse uma boneca esfarrapada e me carrega até o terraço, me põe dentro de um aerodeslizador e aperta meu cinto de segurança. Haymitch e Plutarch sentam-se à minha frente. Em alguns instantes estamos voando. Jamais vi Plutarch em tão bom humor. Ele está resplandecente. Você deve estar querendo fazer milhões de perguntas. Como eu não reajo, ele as responde assim mesmo. Depois que eu atirei a flecha em Coin, houve um pandemônio. Quando o distúrbio arrefeceu, descobriram o corpo de Snow, ainda atado ao pilar. Há opiniões divergentes em relação à causa de sua morte. Se ele morreu sufocado de tanto rir ou se foi linchado pela multidão. Na verdade, ninguém se importa muito. Uma eleição de emergência foi organizada e Paylor foi eleita presidenta. Plutarch foi apontado secretário de comunicações, o que significa que ele é o responsável por decidir a programação que vai ao ar. O primeiro grande evento televisionado foi o meu julgamento, no qual ele também foi uma testemunha com status de estrela. Testemunhando a meu favor, evidentemente. Embora grande parte do crédito pela minha absolvição deva ser dado ao Dr. Aurelius, que aparentemente fez valer seus cochilos, apresentando-me como uma irremediável lunática abalada por traumas de guerra. Uma condição para minha soltura é que eu continue sob seus cuidados, embora seja necessário que as consultas se deem pelo telefone, porque ele jamais moraria num lugar abandonado como o 12, onde ficarei confinada até que outras decisões sejam tomadas. A verdade é que ninguém sabe exatamente o que fazer comigo agora que a guerra acabou, apesar de que, se porventura uma outra se tornar iminente, Plutarch tem a certeza de que encontrariam um lugar para mim. Em seguida, Plutarch dá uma boa gargalhada. Ao que parece, ele nunca se irrita ao perceber que ninguém ri de suas piadas. Você está se preparando para mais uma guerra, Plutarch? Pergunto. Ah, não agora. Agora estamos naquele período tranquilo onde todo mundo concorda que os nossos horrores recentes jamais deveriam se repetir, diz ele. Mas o pensamento em prol do coletivo normalmente possui vida curta. Somos seres volúveis e idiotas, com uma péssima capacidade para lembrar das coisas e com uma enorme volúpia pela autodestruição. Mas quem sabe?
De repente vai ser isso mesmo, Katniss. O quê? Pergunto. O nosso tempo atual. Pode ser que a gente esteja testemunhando a evolução da raça humana. Pense nisso. E então pergunta se eu gostaria de cantar num novo programa que ele está lançando daqui a algumas semanas. Alguma coisa que levantasse o astral seria ótimo. Ele vai mandar a equipe me fazer uma visita. Pousamos brevemente no Distrito 3 para deixar Plutarch. Ele vai se encontrar com BT para fazer as atualizações tecnológicas do sistema de transmissão. Suas palavras de despedida a mim são: não suma. Quando voltamos para a Companhia das Nuvens, olho para Haymitch e digo: e aí, por que é que você está voltando ao 12? Parece que nem na capital existe um lugar para mim, diz ele. A princípio não questiono suas palavras, mas dúvidas começam a surgir em minha cabeça. Haymitch não assassinou ninguém. Ele poderia ir para qualquer lugar. Se está voltando para o 12, é porque recebeu ordens para isso. Você precisa tomar conta de mim, não é? Como meu mentor. Ele dá de ombros. Então eu percebo o que isso significa. Minha mãe não vai voltar. Não, não vai, diz ele. Ele puxa um envelope do bolso do paletó e o entrega a mim. Examino a escrita delicada e delineada com perfeição. Ela está ajudando a montar um hospital no Distrito 4. Ela quer que você ligue para ela assim que a gente chegar. Meu dedo percorre o gracioso rodopio das letras. Você sabe por que ela não pode voltar. Sim, eu sei por quê. Porque com meu pai e Prim e as cinzas, o lugar é insuportavelmente doloroso. Mas, aparentemente, não para mim. Você quer saber que outras pessoas também não estarão lá? Não, digo. Quero ter uma surpresa. Como um bom mentor, Haymitch me faz comer um sanduíche e em seguida finge acreditar que durmo durante o resto da viagem. Ele se ocupa entrando e saindo de todos os compartimentos do aerodeslizador, encontrando garrafas de bebida e estocando-as em sua bolsa. Já é noite quando aterrissamos no verde da aldeia dos vitoriosos. Metade das casas estão com luzes nas janelas, incluindo a de Haymitch e a minha. A de Pita, não. Alguém acendeu um fogo na minha cozinha. Eu me sento na cadeira de balanço em frente às chamas, com a carta de minha mãe firmemente presa em minha mão. Bom, amanhã a gente se vê, diz Haymitch. Assim que o ruído das garrafas na bolsa dele desaparece, sussurro. Duvido muito. Não consigo sair da cadeira. As outras dependências da casa se agigantam à minha frente, frias, vazias e escuras. Enrolo-me em um velho chale e observo as chamas. Acho que adormeço porque a próxima coisa de que me lembro é que já está de manhã, e Greasy Say está fazendo barulho no fogão. Ela prepara ovos e torradas para mim, e fica lá sentada até eu terminar de comer. Não conversamos muito. Sua netinha, a que vive em seu próprio mundo, pega um novelo azul da cesta de tricô de minha mãe. Greasy Say fala para ela colocá-lo de volta no lugar, mas deixo-a ficar com o novelo. Ninguém que sobrou nesta casa sabe tricotar. Depois do café da manhã, Greasy Say lava os pratos e vai embora, mas retorna na hora do jantar para me fazer comer novamente. Não sei se está apenas sendo uma boa vizinha ou se está sendo paga pelo governo para fazer isso. Só sei que aparece 2 vezes por dia. Ela cozinha e eu como. Tento decidir qual será meu próximo passo. Agora não há mais nenhum empecilho para que eu tire a minha vida, mas parece que ainda estou esperando alguma coisa. Às vezes o telefone toca e toca e toca, mas não atendo. Haymitch nunca me visita. Talvez ele tenha mudado de ideia e ido embora. Apesar de eu desconfiar de que está mesmo bêbado. Ninguém aparece além de Greasy Say e sua neta. Após meses de confinamento solitário, elas parecem uma multidão. Hoje está um clima de primavera. Você precisa dar uma volta por aí, diz ela. Vá caçar. Eu não saí de casa. Não saí nem da cozinha, a não ser para ir ao pequeno banheiro a alguns passos dela. Estou com as mesmas roupas que estava usando quando saí da capital. O que faço é ficar sentada perto do fogo.
olhar as cartas não abertas que se empilham em cima do consolo da lareira. Não tenho arco. Dá uma olhada no corredor, diz ela. Depois que ela vai embora, penso em fazer uma incursão ao corredor. Descarto a ideia. Mas depois de várias horas acabo indo, andando em silêncio com meias nos pés, de modo a não acordar os fantasmas. No estúdio, onde tomei meu chá com o presidente Snow, encontro uma caixa com a jaqueta de caçadas de meu pai, nosso livro de plantas, a foto de casamento de meus pais, a cavilha que Hammett me enviou na arena e o medalhão que Pita me deu na arena relógio. Os 2 arcos e uma aljava de flechas que Gale resgatou na noite do bombardeio repousam em cima da escrivaninha. Visto a jaqueta de caça e deixo o restante das coisas onde estão. Adormeço no sofá da sala de estar. Um terrível pesadelo se segue e me vejo deitada numa cova bem funda e todas as pessoas mortas que conheço de nome aparecem e jogam uma pá de cinzas em cima de mim. É um sonho bem longo, por causa da extensão da lista de pessoas, e quanto mais fundo me enterram, mais difícil se torna respirar. Tento gritar, implorando para que parem, mas as cinzas enchem minha boca e meu nariz, e não consigo emitir nenhum som. E a pá continua cavando, cavando, cavando. Acordo sobressaltada. Uma tênue luz matinal surge nas bordas das persianas. A escavação da pá continua. Ainda meio dentro do pesadelo, disparo o corredor afora, saio pela porta da frente e contorno a lateral da casa, porque agora tenho certeza absoluta de que conseguirei gritar com os mortos. Quando o vejo, paro de imediato. Seu rosto está vermelho pelo esforço de escavar a terra sob as janelas. Num carrinho de mão, há 5 arbustos descuidados. Você voltou, digo. Doutor Aurélio só me deixou sair da capital ontem, diz Pita. A propósito, ele disse para eu falar para você que ele não vai poder ficar fingindo para sempre que está te tratando. Você vai ter que atender o telefone alguma hora. Ele parece bem, magro e coberto de cicatrizes de queimadura como eu, mas seus olhos perderam aquela aparência nublada, torturada. Está franzindo ligeiramente as sobrancelhas enquanto me observa. Faço um esforço mais ou menos contido para tirar o cabelo da frente dos olhos e percebo que ele está emaranhado. Sinto-me na defensiva. O que você está fazendo? Fui até a floresta agora de manhã e colhi isso aqui. Para ela, diz ele. Pensei que a gente podia talvez plantá-las ao longo da lateral da casa. Olho para as plantas, os bolos de terra pendurados das raízes e respiro fundo à medida que a palavra rosa é registrada em minha mente. Estou prestes a berrar as coisas mais horríveis para Pita quando o nome verdadeiro me vem à mente. Não se trata de rosa comum, mas da prímula noturna, a flor em homenagem à qual minha irmã foi batizada. Balanço a cabeça para Pita e corro de volta para casa, trancando a porta atrás de mim. Mas a coisa nefasta está no interior, não no exterior. Tremendo de fraqueza e ansiedade, subo a escada correndo. Meu pé se prende no último degrau e dou de cara com o chão. Forço-me a me levantar e entro no quarto. O cheiro está bastante tênue, mas ainda impregna o ar. Ela está lá. A rosa branca em meio às flores secas no vaso, murcha e frágil, mas mantendo ainda aquela perfeição artificial cultivada na estufa de Snow. Agarro o vaso, desço até a cozinha e despejo o conteúdo em cima das brasas. À medida que as flores vão sendo consumidas pelo fogo, uma chama azul irrompe ao redor da rosa e a devora. O fogo vence novamente as rosas. Arrebento o vaso no chão para completar o serviço. De volta ao segundo andar, abro as janelas do quarto para que o resto do fedor de Snow abandone definitivamente o ambiente, mas ele perdura em minhas roupas e em meus poros. Eu me dispo e lascas de pele do tamanho de cartas de baralho grudam-se ao traje. Evitando o espelho, vou para debaixo do chuveiro e me esfrego para tirar o odor das rosas dos cabelos, do corpo e da boca. Com a pele rosada e pinicando, encontro alguma coisa limpa para vestir. Levo meia hora para pentear os cabelos.
Chrissy Say abre a porta da frente, enquanto ela prepara o café da manhã, alimento o fogo com as roupas que arranquei do corpo. Seguindo a sugestão dela, corto as unhas com uma faca. Enquanto como os ovos, pergunto a ela: para onde foi o Gale? Distrito 2. Arrumou um emprego bacaninha por lá. Eu o vejo de vez em quando na TV, diz ela. Vasculho meu interior, tentando identificar raiva, ódio, anseio, mas encontro apenas alívio. Hoje vou sair para caçar, digo. Bom, até que uma caça recém-abatida cairia bem, responde ela. Apanho o arco e vou em frente, na intenção de sair do 12 através da campina. Perto da praça encontram-se grupos de pessoas mascaradas e enluvadas com carroças puxadas por cavalos, remexendo o que há abaixo da camada de neve neste inverno, recolhendo restos. Uma carroça está estacionada em frente à casa do prefeito. Reconheço Tom, o antigo colega de trabalho de Gale, fazendo uma pausa para enxugar o suor do rosto com um trapo. Lembro de tê-lo visto no 13, mas ele deve ter voltado. Sua saudação me dá a coragem de perguntar. Acharam alguém lá dentro? Uma família inteira. E as 2 pessoas que trabalhavam para eles, diz Tom. Madge, quieta, gentil e corajosa. A garota que me deu o broche, que me deu um nome. Engulo em seco. Imagino se ela se juntará ao meu elenco de pesadelos hoje à noite, jogando cinzas na minha boca com uma pá. Pensei que, de repente, já que ele era o prefeito, não acho que ser o prefeito do 12 melhorou muito as coisas para ele, diz Tom. Balanço a cabeça concordando e sigo em frente, tomando cuidado para não olhar para a caçamba da carroça. Por toda a cidade, a costura é a mesma coisa, a colheita dos mortos. À medida que me aproximo das ruínas de minha antiga casa, a estrada fica repleta de carroças. A campina não existe mais, ou, pelo menos, foi dramaticamente alterada. Um fosso profundo foi cavado, e estão enchendo o buraco de ossos, uma imensa sepultura coletiva para o meu povo. Contorno o buraco e entro na floresta em meu ponto costumeiro. Mas pouco importa. A cerca não está mais eletrificada e agora tem longos galhos escorados para espantar os predadores. Mas vícios antigos são difíceis de abandonar. Penso em ir até o lago, mas estou tão fraca que mal consigo chegar ao meu ponto de encontro com Gale. Sento-me na rocha onde Cressida nos filmou, mas ela é larga demais sem o corpo dele ao meu lado. Diversas vezes fecho os olhos e conto até 10, pensando que assim que os reabrir, ele terá se materializado sem fazer barulho, como ocorria com frequência. Preciso lembrar que Gale está no 2, com um emprego legal, provavelmente beijando outra boca. É o tipo de dia favorito da antiga Katniss, começo de primavera. A floresta despertando após o longo inverno, mas o jorro de energia que começou com as prímulas evaneceu. Quando volto à cerca, já estou enjoada e tonta. E Tom precisa me dar uma carona até minha casa, na carroça de pessoas mortas. E me ajudar a chegar ao sofá na sala, onde observo o pó rodopiar nos finos raios de luz vespertina. Viro a cabeça para o lado ao ouvir o silvo, mas leva um tempo para acreditar que seja real. Como ele poderia ter chegado ali? Examino atentamente as marcas das garras deixadas por algum animal selvagem, a pata traseira que ele mantém ligeiramente acima do chão, os ossos protuberantes em seu rosto. Ele veio a pé, então, do 13 até aqui. Talvez eles o tenham expulsado, ou talvez ele simplesmente não tenha suportado ficar lá sem Prim, e então voltou para procurá-la. Você só perdeu tempo. Ela não está aqui, digo a ele. Buttercup mia. Ela não está aqui. Pode miar o quanto quiser. Você não vai achar a Prim. Ao ouvir o nome dela, ele levanta a cabeça, ergue as orelhas achatadas, começa a miar, cheio de esperança. Vá embora! Ele se desvia da almofada que jogo nele. Vá embora! Não tem nada aqui para você! Começo a tremer, furiosa com ele. Ela não vai voltar! Ela nunca mais vai voltar para cá! Pego outra almofada e me levanto para aprimorar a mira. Do nada, as lágrimas começam a escorrer pelo meu rosto. Ela está morta!
Envolvo os braços em meu próprio corpo para aliviar a dor. Caio sobre os tornozelos, balançando a almofada, gritando. Ela está morta, seu gato idiota! Morta! Um novo som parte choro, parte canto, escapa de meu corpo, dando voz ao meu desespero. Buttercup começa a choramingar também. Não importa o que eu faça, ele não arreda o pé de lá. Ele anda ao meu redor, fora de alcance, enquanto onda após onda de soluços sacodem o meu corpo até que por fim caio inconsciente. Mas ele deve ter entendido. Ele deve saber que o impensável aconteceu e que para sobreviver precisará fazer coisas previamente impensáveis, porque horas depois, quando volto a mim na cama, ele está lá ao luar, agachado ao meu lado, olhos amarelos alertas, me protegendo da noite. De manhã permanece sentado estoicamente enquanto limpo seus cortes, mas desenterrar o espinho de sua pata proporciona uma rodada daqueles miados de gatinho. Nós dois acabamos chorando novamente, só que dessa vez consolamos um ao outro. Fortificada por isso, abro a carta de minha mãe que Hammett me entregou, telefono para ela e também acabo chorando com ela. Pita, segurando um pedaço de pão recém-saído do forno, aparece com Greasy Say. Ela nos prepara o café da manhã e eu dou todo o meu bacon para Buttercup. Lentamente, depois de muitos dias perdidos, volto à vida. Tento seguir o conselho do Dr. Aurelius, simplesmente viver um dia depois do outro, e me surpreendo quando algo finalmente volta a fazer algum sentido. Converso com ele sobre a minha ideia do livro, e uma enorme caixa com folhas de papel manteiga chega no trem seguinte, vindo da capital. Tive a ideia a partir do livro de plantas de nossa família. O lugar onde registramos aquelas coisas que não se pode confiar à memória. A página começa com o rosto da pessoa. Uma foto, se for possível encontrar uma. Se não for, um desenho ou uma pintura de Pita. Então, com a minha caligrafia mais cuidadosa, surgem todos os detalhes que seria um crime esquecer. Lady lambendo a bochecha de Prim. O riso de meu pai. O pai de Pita com os biscoitos. A cor dos olhos de Finnick. O que Sina era capaz de fazer com um pedaço de seda. Boggs reprogramando o olo. Rue na pontinha dos pés, os braços ligeiramente abertos, como se fosse um pássaro prestes a alçar voo. E assim por diante. Lacramos as páginas com sal marinho e promessas de viver bem para que as mortes tenham valido a pena. Hammett finalmente se junta a nós, contribuindo com 20 anos de tributos que ele foi forçado a orientar. Adições tornam-se menores. Uma antiga lembrança que volta à tona. Uma antiga prímula preservada entre as páginas. Estranhos fragmentos de felicidade como a foto do filho recém-nascido de Finnick e Annie. Aprendemos a nos manter novamente ocupados. Pita faz pão, Hammett bebe até a bebida acabar, e então cria gansos até que o próximo trem chegue. Felizmente, os gansos podem cuidar muito bem de si mesmos. Não estamos sozinhos. Algumas centenas de outros retornam porque, independentemente do que tenha acontecido, este é o nosso lar. Com o fechamento das minas, eles aram as cinzas da terra e plantam comida. Máquinas vindas da capital preparam o terreno para uma nova fábrica onde produziremos medicamentos. Embora ninguém cultive, a campina fica verde novamente. Pita e eu voltamos a conviver. Ainda há momentos em que ele agarra as costas de uma cadeira e se segura até que os flashbacks tenham passado. Acordo de pesadelos com bestantes e crianças perdidas, mas seus braços estão lá para me consolar. E, por fim, sua boca. Na noite em que tenho aquela sensação novamente, o desejo que tomou conta de mim na praia, sei que era apenas uma questão de tempo, que aquilo de que necessito para sobreviver não é o fogo de Gale, aceso com raiva e ódio. Eu mesma tenho fogo suficiente. Necessito é do dente de leão na primavera, do amarelo vívido que significa renascimento em vez de destruição. Da promessa de que a vida pode prosseguir, independentemente do quão insuportáveis foram as nossas perdas, que ela pode voltar a ser boa. E somente Pita pode me oferecer isso. Então, depois, quando ele sussurra, "Você me ama, verdadeiro ou falso?", eu digo a ele, "Verdadeiro."
Epílogo. Eles estão brincando na campina. A menina com cabelo escuro e olhos azuis dança. O menino com cachos louros e olhos cinzentos se esforça para manter o ritmo dela com suas perninhas gorduchas de bebê. Foram necessários 5, 10, 15 anos para que eu concordasse. Mas Pita queria muito tê-los. Quando a senti pela primeira vez se agitando dentro de mim, fui consumida por um terror que parecia tão velho quanto a própria vida. Apenas a alegria de segurá-la nos braços pôde fazer com que o superasse. Carregá-lo foi um pouquinho mais fácil, mas não muito. As perguntas estão apenas começando. As arenas foram completamente destruídas. Os memoriais erguidos. Não há mais jogos vorazes. Mas os professores dão aulas sobre eles nas escolas, e a menina sabe que desempenhamos um papel nesses eventos. O menino saberá daqui a alguns anos. Como posso falar para eles sobre aquele mundo sem aterrorizá-los? Meus filhos, que encaram com indiferença a letra da canção, bem no fundo da campina, embaixo do salgueiro, um leito de grama, um macio e verde travesseiro. Deite a cabeça e feche esses olhos cansados, e quando eles se abrirem, o sol já estará alto nos prados. Aqui é seguro. Aqui é um abrigo. Aqui as margaridas lhe protegem de todo o perigo. Aqui seus sonhos são doces e amanhã serão lei. Aqui é o local onde eu sempre lhe amarei. Meus filhos que não sabem que brincam sobre um cemitério. Pita diz que vai ficar tudo bem. Temos um ao outro. E o livro. Podemos fazê-los compreender de uma maneira que os torne ainda mais corajosos. Mas um dia eu terei que dar uma explicação sobre os meus pesadelos, porque eles acontecem, porque eles realmente jamais acabarão. Direi a eles como sobrevivo aos pesadelos. Direi a eles que nas manhãs desagradáveis é impossível sentir prazer em qualquer coisa que seja, porque temo que essa coisa me possa ser tirada. É quando faço uma lista em minha cabeça com todos os atos de bondade que vi alguém realizando. É como um jogo, repetitivo, até um pouco entediante após mais de 20 anos. Mas há jogos muito piores do que esse. Fim. Agradecimentos. Gostaria de prestar meu tributo às seguintes pessoas que deram seu tempo, seu talento e seu apoio para a série Jogos Vorazes. Em primeiro lugar, agradeço ao meu extraordinário triunvirato de editores. Kate Egan, cujos insights, humor e inteligência me guiaram por 8 livros. Jan Rees, cuja clareza de visão capta coisas que nos são imperceptíveis, e David Leviathan, que se move com tanta desenvoltura por seus múltiplos papéis de anotador, mestre em títulos e diretor editorial. Em meio a rascunhos toscos, comida estragada, todos os altos e baixos, você está lá comigo, Rosemary Stimola, conselheira criativa de mão cheia e guardiã profissional na mesma medida, minha agente literária e minha amiga. E Jason Davis, meu agente de entretenimento há muitos anos. Eu tenho muita sorte de ter você tomando conta de mim agora que rumamos para as telas. Muito obrigada à designer Elizabeth B. Parisi e ao artista Tim O'Brien pelas capas dos livros que captaram com tanto sucesso não só os tordos, como também a atenção do público. Minhas saudações à incrível equipe da Scholastic, por levar ao mundo os Jogos Vorazes. Sheila Mary Everett, Tracy Van Straten, Rachel Cohn, Leslie Garish, Adrian Vritos, Nick Martin, Jackie Harper, Lisette Serrano, Kathleen Donohoe, John Mason, Stephanie Nooney, Karen Brownie, Joy Simpkins, Jazz White, Dick Robinson, Ellie Berger, Suzanne Murphy, Andrea Davis Pinkney, toda a equipe de vendas da Scholastic e muitas outras pessoas que dedicaram tanta energia, inteligência
e experiência a essa série. Aos 5 amigos escritores em quem confio mais intensamente, Richard Register, Mary Beth Bass, Christopher Santos, Peter Bacallian e James Proemos, muita gratidão por seus conselhos, perspectivas e risos. Um carinho especial a meu falecido pai, Michael Collins, que plantou a semente para essa série com seu profundo compromisso em instruir seus filhos a respeito da guerra e da paz, e a minha mãe, Jane Collins, que me apresentou aos gregos à ficção científica e à moda, embora essa última não tenha criado raízes. Minhas irmãs, Katie e Joanne, meu irmão Drew, meus cunhados Dixie e Charles Pryor, e os muitos membros de minha extensa família, cujo entusiasmo me fez seguir em frente. E finalmente meu marido, Cap Pryor, que leu Jogos Vorazes em seu primeiro rascunho, insistiu em receber respostas a perguntas que nem mesmo eu havia imaginado e permaneceu sendo meu ouvinte paciente ao longo de toda a série. Meu muito obrigada a ele e aos meus filhos maravilhosos, Charlie e Isabel, por me amarem dia após dia por sua paciência e pela alegria que me proporcionam. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.